Eu sou o padre José Cleuto Rodrigues, do clero da Prelacia de São Félix do Araguaia, aqui do Regional Norte 3. Eu vou falar um pouco de como foi a recepção desse documento no período em que eu morava no Ceará como catequizando, não é? Naquele tempo eu era criança, mas eu recordo que foi uma grande revolução, porque todos os catequistas encontravam em catequese renovada a metodologia e a prática que se almejava. Assim também como aqui no Norte 3, no contato, na conversa, no diálogo com os catequistas, a grande novidade do catequese renovada foi o casamento, ou seja, a junção dos elementos de fé e vida, onde nós éramos e continuamos sendo convidados para celebrar exatamente a nossa vida à luz da nossa fé. E esta revolução foi muito significativa, porque ainda era um período onde nós trabalhávamos a catequese naquele estilo de Pio X, né, de perguntas e respostas. E a partir daqueles anos de 1983 para cá, a gente foi convidados, intimados, animados a fazer uma catequese que nós possamos viver aquilo que professamos e celebrar aquilo que vivemos, iluminados, inspirados na palavra de Deus. A todos nós, catequistas, nossa gratidão, àqueles e aquelas que se dedicaram a esse belíssimo trabalho de nos ajudar a compreender a fé e a viver no dia a dia da nossa existência. O meu primeiro contato com o documento Catequese Renovada, o documento 26, que está fazendo 40 anos, foi quando eu ainda era seminarista na Diocese de São Mateus, no Espírito Santo. Eu era estudante de filosofia e nós, como seminaristas, participávamos de equipes diocesanas e assim nós colaboramos. Eu particularmente participei da equipe diocesana de catequese lá naquela diocese e participava junto com os padres e as irmãs que compunham esta equipe nos encontros de formação de catequistas nas paróquias em toda a diocese. O estudo, o aprofundamento e a implementação da catequese renovada da diocese foi muito incentivado por Dom Rogério, que hoje é bispo emérito. Ele tinha no secretariado uma equipe, padre Fernando Zóio e Maria Cuidade, missionários condominianos, que nos animava na pastoral catequética lá na diocese. E acolhemos de modo criativo, com muita alegria, o documento Catequese Renovada e houve o esforço de traduzir esse documento em linguagem popular. Ele foi muito difundido no Brasil. Foi produzido inicialmente na diocese, através de uma gráfica local, produzido em papel jornal, para que o custo da produção ficasse mais baixo, né? Mas foi muito difundido pelo Brasil afora esse documento, inclusive depois, sob a coordenação de Frei Bernardo Ganzi, esse documento foi publicado pelas edições paulinas. Com muito entusiasmo, nós procurávamos transmitir aos catequistas as orientações e conteúdos desse documento. A parte histórica, que fala da caminhada catequética na história da Igreja, por exemplo, nós fazíamos a apresentação dela em forma de teatro, de encenações. Enfatizávamos muito com os catequistas os conteúdos principais, essenciais da catequese renovada, a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade sobre a Igreja e a verdade sobre o homem. E, claro, um destaque do documento, a metodologia, né, da interação
era também uma preocupação nossa na transmissão dos conteúdos deste documento. Eu queria ainda dizer que esse documento me ajudou muito, ele faz parte da minha história vocacional. E a transmissão desse documento, o estudo desse documento junto com catequistas, a minha participação nesse estudo, pelo meu engajamento na equipe diocesana de catequese, muito contribuiu para a minha formação. Eu acredito, inclusive, que isto nos mantinha assim, muito motivados a prosseguir na caminhada vocacional, na preparação para o sacerdócio. Quando o documento da Catequese Renovada foi lançado, a coordenadora geral, que era a irmã Rolande Crevier, uma canadense, ela já articulava a diocese numa renovação da catequese. E quando o documento foi lançado, ela procurou trazer pessoas do Nacional para nos esclarecer melhor esse documento. E aí veio o Frei Bernardo Câncer, que era o articulador desse documento, e fez vários cursos conosco, mostrando a importância dessa renovação na catequese, do fazer ecoar a palavra de Deus, de mostrar a palavra de Deus de uma forma mais dentro da realidade, como essa palavra de Deus se manifestava. E aí isto também foi levado para o regional, onde as dioceses do Maranhão começaram a nos procurar e pedir também que a gente fosse falar desse documento. E aí a segunda vez que o Frei Bernardo Câncer veio, foi justamente para trabalhar com os catequistas das paróquias e das dioceses do regional. E isso foi muito enriquecedor, porque a catequese ela foi ganhando um espaço maior, até dentro de outros grupos, né? Porque os outros grupos, as outras pastorais foram também participando desse momento por causa desse fazer ecoar a palavra de Deus, que atualmente ela está um pouco esquecida. E há uma necessidade nesses 40 anos de se reativar, reviver essa palavra de Deus sendo ecoada no nosso meio. Então, para isso é muito importante esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, de que essa palavra de Deus seja ecoada, né, com força, com dinamismo, com alegria. Eu tive a grande alegria de participar da elaboração desse documento. Mas a alegria não é só minha, não. A alegria é de toda a minha diocese, de todo o meu regional, porque para a elaboração desse documento, toda a base de catequistas foram ouvidas. Nós tínhamos o compromisso de visitar todas as paróquias da nossa diocese. São 10 dioceses que compõem o Leste 1. Todas as 10 dioceses fizeram esse trabalho de visitar todas as nossas paróquias, ouvir todos os nossos catequistas. Depois nos reunimos, trazíamos tudo que a gente ouviu em documentos, trazíamos para o regional. O regional também discutíamos as 10 dioceses e traçávamos rumos novos e voltamos à base para ouvir de novo os catequistas. E é com grande alegria que eu reconheço o valor desse documento, Catequese Renovada 26, porque se a gente observar todos os outros documentos que estão sendo elaborados após esse documento, que hoje nós festejamos os 40 anos, eles todos têm a base dentro deste documento, porque o valor dele é ter ouvido todos os catequistas que compõem o Rio de Janeiro.
queridos amigas e amigos, catequistas, que alegria celebrar 40 anos do documento de catequese renovada. Eu sou Marlene Silva, do Regional Leste 2, e celebrar 40 anos é, antes de tudo, louvar e agradecer a Deus pela participação do nosso regional, que foi tão intensa na elaboração do documento. Lembramos o Padre Gruen, o Padre Antoniazzi, o Padre Copeg, que morava em Belo Horizonte, a Inês Brochles e tantas outras catequistas que, no anonimato, com esse grande trabalho em mutirão, escreveram este documento. É uma alegria para nós também constatar que os bispos do Leste 2 foram quase que os primeiros a, numa reunião do regional, aprovarem o projeto para análise que o Padre Gruen trouxe da comissão encarregada de preparar o instrumento para a Assembleia Geral dos Bispos. Falar do impacto desse documento no nosso regional é lembrar de muitas coisas. Entre elas, toda a animação que esse documento provocou. Os instrumentos de trabalho, os dois, eles foram lidos, relidos, e foi grande a colaboração dos catequistas para a CNBB. Também, as nossas dioceses se rearticularam, renovando as comissões, as coordenações de catequese. O grande fruto do documento Catequese Renovada no nosso regional é o IRPAC, o Instituto Regional de Pastoral Catequética, que foi então criado, aprovado pelos bispos, e o diferencial é que os bispos investem na formação, subsidiando uma parte dos estudos que são feitos todo janeiro em 4 módulos. Desde que foi fundado até hoje, é grande o número de catequistas beneficiados pela formação do IRPAC. Também, uma grande influência, e que perdura até hoje, é que a comissão do Leste 2 não deixou morrer o espírito do Catequese Renovada. Está sempre renovando, sempre acompanhando o dinamismo da catequese na sua renovação. Uma outra marca que ficou para nós é o trabalho sempre em participação. No nosso regional participam os coordenadores diocesanos, participam os bispos, participam os padres. Então, esse espírito que nos veio daí mantém assim o nosso regional num dinamismo muito grande. E isto fez com que o que é fundamental no documento de catequese renovada se mantivesse o tempo todo. A interação vida e fé, o uso da Bíblia na catequese. Isso é tão forte que o nosso próprio regional tem contribuído muito para o que hoje estamos chamando de animação bíblica da pastoral. A formação de catequistas, o ânimo que se dá em todas as dioceses para que, de fato, a gente possa contribuir e continuar renovando a catequese. E nós acreditamos que o Espírito hoje inspira a Igreja, que é a gente estar a serviço da iniciação à vida cristã com uma catequese de inspiração catecumenal, tem as suas bases na catequese renovada. E nós queremos, ao celebrar 40 anos, pedir ao Senhor que nos mantenha fiéis, que a gente não se canse de sempre projetar a catequese para além dela mesma,
e fazer com que, de fato, a gente possa formar discípulos e missionários para o reino. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria participei do processo da implantação da catequese renovada, enquanto leigo e depois também enquanto seminarista na equipe diocesana de catequese da minha diocese. O anteprojeto do documento Catequese Renovada foi amplamente estudado com o nosso envio de propostas para o documento oficial. Quando saiu o documento oficial, fizemos mais 2 encontros para estudá-lo. Momentos importantes, bonitos, de muita empolgação em nossa caminhada diocesana. E a partir desse estudo do documento oficial, formamos equipes para a elaboração da versão popular da Catequese Renovada da Diocese de São Mateus. Um documento feito em mutirão, podemos dizer hoje em dia, em sinodalidade. Enquanto nós aqui na Diocese estudávamos nas paróquias, a versão popular também já ia chegando em muitas e muitas paróquias do Brasil. E, inclusive, muitos catequistas atribuem a sua formação sobre a catequese renovada através da versão popular da Diocese de São Mateus. Tive a alegria de participar, então, de todo este procedimento, de todo esse processo, que agora nós estamos comemorando 40 anos, com muito júbilo e alegria no coração. Amigos, aprendi isto com os deonianos. Eu era muito jovem, mas numa das aulas me disseram que catequese é mais do que imaginamos que seja. Então aprendi, já nos primeiros meses de teologia, que catequem, isso todo mundo sabe, é repercutir, levar adiante o que recebemos, passar a luz que recebemos para outra pessoa. Isto é catequem, passar adiante. Mas não existe catequem ou catequese sem o que era o querigma. Palavra difícil, né? Na época, para mim também era. E querigma eu aprendi na época que não é apenas anunciar Jesus. É mais do que isso. E também é mais do que proclamar. Também é fundamental proclamar o que sabemos. Além disso, é aclamar. Então, uma proclamação sem aclamação é sem entusiasmo. O gesto de aclamar é um entusiasmo, coisa da alma, e que vem da proclamação. E para proclamar, que é o querigma, mas querigma é isto. Na verdade, o bom catequista, ele proclama e aclama, porque ele tem amor pela igreja, claro, por Jesus, e por tudo aquilo que nesses 2000 anos a igreja viveu. Mas não é possível proclamar sem aclamar. A liturgia está aí para isso. As canções que a gente canta são para isso. Eu compus quase 2000 canções para proclamar e aclamar. Então, o querigma
é uma coisa fabulosa. Quando eu não tinha o AVC, eu falava que era uma beleza. O grego, o inglês, e etc, etc, italiano. Hoje, eu faço um esforço maior, aos 82 anos, de proclamar. E por isso também, aclamar. Minhas canções são muito de aclamação, mas porque vieram da proclamação. Querigma. Não sei se isso ajuda, não sei se ajuda vocês, mas ajudou a mim. Eu sou um explicador, um proclamador e um aclamador, porque sou catequista. E também não sou nem esquerdista, nem centrista, nem direitista, politicamente falando. Eu sou catequista. Eu dialogo com todos. Ajudou? Deus abençoe vocês. Houve muita mobilização em todas as dioceses para tomarem conhecimento, para estudarem e também começarem aos poucos a implantar esta nova dinâmica, este processo que de fato qualificou tanto e foi um momento de muito avanço na caminhada catequética de nosso país. Da nossa parte, queremos também trazer presente uma pessoa, Frei Bernardo Canci, natural aqui do Rio Grande do Sul, que no momento era o assessor nacional da Bíblia Catequese na CNBB e participou intensamente da elaboração, da construção, com toda uma equipe de catequetas e bispos deste documento, mas também depois nos acompanhou muito aqui, muitas vezes o convidamos para dar também um apoio para que a gente pudesse entender, também conhecer melhor e amar este novo jeito da catequese. Isso aconteceu com a presença dele por diversas vezes, porque era um homem de muita sabedoria e principalmente de muito entusiasmo que conseguia contagiar a todos que o assistiam para animar-nos e de fato assumir com toda a garra este novo caminho. Agora, já na casa do Pai, ele certamente é um intercessor e também nos inspira ainda na nossa caminhada. Deus seja louvado por isso e por todos os frutos que esta ajuda dele e que esta sabedoria e grande espiritualidade bíblica dele imprimiram aqui entre nós. E gratidão a todos também que se empenharam para que o documento fosse conhecido, amado e praticado em nosso estado. Deus seja louvado, uma bênção para todos. Precisamos lembrar da presença do Papa em 1980, quando ele disse para os bispos: a catequese em vosso país é uma urgência. Só posso admirar os pastores que em suas igrejas fazem e se preocupam desta urgência, fazendo da catequese uma prioridade. Em nosso Regional Sul 4 também houve uma grande participação. E em 1985 foi realizada uma assembleia aonde estudamos em conjunto quando este documento já estava entre nós a partir de 1986.
1983. Foi sim uma grande acolhida em todas as nossas comunidades. Este documento, podemos dizer que ele faz parte de uma grande caminhada do entendimento do que se quer sobre a catequese. Sabemos que hoje vivemos a inspiração catecumenal e a iniciação à vida cristã. Na verdade, podemos dizer que nasceu a partir de todas as palavras que foram ditas primeiro nesse documento Catequese Renovada. Isto é, uma catequese centralizada em Jesus Cristo, uma catequese bíblica, uma catequese que valorize muito a comunidade, uma catequese que tem por método a interação fé e vida e que é uma catequese também que aposta muito no catequista, porque é ele que faz também reavivar e animar toda esta nova catequese das nossas comunidades. Só podemos agradecer a Deus pela contribuição deste documento para que tivéssemos hoje esse grande trabalho que é feito por todo o Brasil de uma catequese de iniciação à vida cristã. Agradecemos muito a todos os que contribuíram e colaboraram para que tivéssemos este documento. Muito obrigada. Estamos celebrando 40 anos do documento Catequese Renovada e é interessante lembrar um pouco como foi o processo de construção do próprio documento, a participação da comunidade, das paróquias, das dioceses regionais. Lembro-me que, logo que foi aprovado o documento, nós nos reunimos na paróquia, depois na arquidiocese, para estudar o referido documento. Importante as dimensões da catequese ali no documento: Bíblia, liturgia e a própria catequese. E nós tivemos nesses 40 anos muitos encontros, muitos estudos. Cito dois dele: o estudo sobre a catequese Crisma, o documento 107 e vários outros documentos. Depois tivemos até o diretório de catequese. Eu costumo dizer, depois de um certo tempo, que nós temos que falar de catequese renovando, por causa da dinâmica da história dos acontecimentos, das cartas do Papa, desde o Papa São João Paulo II e hoje o Papa Francisco, que ele tem trazido de inovações em suas cartas. Não dá para a gente ficar preso no roteiro permanente, mas é um constante fazer a catequese. Catequizar é fazer a experiência de encontro com o outro e abrindo espaço do encontro com os outros, o encontro com o outro que é Jesus Cristo. Participar da catequese renovada para mim foi muito emocionante. Eu vivi a catequese renovada ao lado de Frei Bernardo Cans. Com ele nós aprendemos a caminhar. A catequese renovada foi um evento grandioso que nós tivemos aqui. A gente saiu a campo, a gente aprendeu a enxergar a catequese sob um outro olhar. Foi uma reviravolta que teve assim na nossa vida, né? Na forma de vivenciar essa catequese e principalmente tendo como tutor Frei Bernardo Cans. E todos nós nos unimos para desvendar essa nova forma de evangelizar. E essa nova forma, quando a gente fala na iniciação à vida cristã, a gente vê que ela é só um aperfeiçoamento, né, de tudo aquilo que a gente já viveu.
Então, assim, viver a catequese renovada para mim foi um presente de Deus. Muito obrigada. Houve um impacto muito grande de aceitação, de preocupação no início, mas logo todo mundo, a maioria, entrou na onda e as coisas foram fluindo. Aqui eu me lembro muito de um frei chamado Frei Bernardo Canci. Esse homem muito apaixonado por Jesus Cristo, pela Bíblia e, claro, se apaixonou também pelo Catequese Renovada. E ele rodou esse Brasil todo, trabalhando com catequistas, com padres, com agentes de pastoral, o documento Catequese Renovada. Escreveu muitas obras, muitos artigos, sua maneira simples de falar, isso tudo encantou muita gente por esse Brasil afora. Então, devemos muito ao Frei Bernardo Canci o seu trabalho, né? Que Deus o tenha na glória. Faleceu em 1996, se não me engano. Mas assim, isso tudo deu assim deu uma iniciativa, deu um gás, vamos dizer assim, muito forte para ser implantada ou reimplantada ou trazida de volta, né, a catequese de estilo catecumenal, ou seja, a iniciação à vida cristã, que é onde trouxe a Bíblia, a liturgia, a interação fé e vida. Realmente foi um fenômeno. Quando os adultos vieram buscar também a sua caminhada de catequese para fazer os seus sacramentos. E a partir dali, nós começamos mais assim, deixar a doutrinação e a sacramentalização e trabalhamos mais a evangelização, a catequese da pessoa de Jesus Cristo, conforme as primeiras comunidades. Por isso queremos assim agradecer todo esse tempo de caminhada e pedir também graças às bênçãos de Deus para que possamos trazer uma nova igreja. E agradeço por tudo isso e quero apresentar isso como foi a nossa caminhada da catequese renovada até hoje.